tema deste vídeo é preparar, iniciar e desenvolver a redação. Em vídeos anteriores, já foram discutidos e apresentados os conteúdos dos vários capítulos e as sugestões sobre como escolher os tópicos que serão abordados nesses capítulos. Algumas pessoas entram em pânico quando chega o momento de redigir um artigo científico, uma dissertação ou uma tese. Mas eu quero mostrar para vocês que isso pode ser feito de uma maneira tranquila, relaxada. Então vamos ver como é que isso se faz. Como já falei no vídeo anterior, a melhor maneira para iniciar a redação é com um bom planejamento e com uma boa organização. Obviamente, a redação do texto definitivo de sua pesquisa só pode ser feita após ela ter sido completada. Mas a preparação para a redação pode ser iniciada muito antes, muito mais cedo do que você pensa, e é sobre isso que eu quero falar agora. Em uma etapa muito precoce do seu trabalho, quando você estiver se preparando para iniciar a pesquisa, você deve ter uma série de anotações feitas sobre o projeto, anotações derivadas de conversas com orientador, com orientadora. Você deve ter anotado os objetivos do estudo, a relevância do estudo. Tudo isso aí é material que pode ser aproveitado para a redação da introdução. Da mesma forma, a primeira revisão da literatura que você fez quando você iniciou os seus trabalhos e que deverá ser atualizada durante a pesquisa e ao final, antes da redação definitiva. Assim como resumos de suas leituras, tudo isso vai ser utilizado para o capítulo Introdução. Guarde tudo isso para a redação definitiva do seu trabalho. Enquanto estiver desenvolvendo o projeto, protocolos e anotações sobre metodologia, sobre procedimentos, sobre métodos estatísticos, tudo isso é importante para a redação do capítulo Material e Métodos. Anotações que você fez no seu caderno de laboratório e no seu computador, à medida que os resultados foram sendo obtidos. Da mesma forma, tabelas, gráficos, imagens, tudo isso será usado para o capítulo Resultados. É importante anotar no seu caderno as conclusões preliminares à medida que progressivamente for analisando os seus resultados. Tudo isso será usado no capítulo da discussão. Mais um comentário sobre a organização que deve anteceder a redação do seu texto. E eu me lembro das ocasiões em que eu tinha que redigir um artigo para periódico ou teses. Eu redigi várias teses na minha vida. E enquanto eu estava nessa atividade, frequentemente me apareciam ideias, mesmo que eu estivesse fazendo uma atividade totalmente diferente. Eu podia estar, por exemplo, andando de ônibus ou de metrô, ou vendo televisão, fazendo qualquer outra atividade, e de repente aparecia uma ideia que eu achava interessante, que poderia ser usada nessa redação, ou às vezes até uma sentença que poderia ser utilizada. E eu me deparei com essa tira que saiu no jornal, que achei que ilustra muito bem isso que eu quero conversar com vocês agora, que é o seguinte: tive uma ótima ideia e não quero que ela escape. Isso me ocorreu frequentemente. Então, a melhor maneira de fazer isso é a seguinte. E aqui eu vou mostrar para você equipamentos essenciais para auxiliar a redação. Um telefone ou uma cadernetinha. Na época que eu fazia as minhas redações, eu tinha sempre uma caderneta comigo. E nessa caderneta eu fazia o seguinte: eu separava um grupo de páginas para a introdução, outro grupo de páginas para material e métodos, um outro grupo de páginas para resultados e outro para discussão. E à medida que ideias apareciam assim, sem nada, é assim que a mente funciona. Você está fazendo qualquer coisa, de repente, se você estiver concentrado, preocupado com a sua redação, as ideias vão aparecendo. Não perca essas ideias, porque ideias são como, elas entram por uma orelha e saem pela outra. Então, é bom sempre anotar. Eu sempre anotava. Então, eu tinha
um conjunto de páginas com ideias e, às vezes, sentenças completas que me ajudavam muito sempre, quando eu iria sentar para fazer a redação mesmo. Eu vou falar, então, sobre a redação, sobre o ato da redação. E, para começar, eu vou falar sobre como não iniciar a redação. Eu já mostrei isso num vídeo anterior e vou mostrar novamente. O que não funciona numa redação? Sentar à frente do computador, pensar, o que será que eu vou redigir agora? Pensar naquele texto bonito, terminado, como é que vai sair? As ideias não vêm. O que a gente faz? Procura inspiração. Em geral, a gente procura inspiração olhando para o teto. Não sei porquê. A gente acha que do teto vem as inspiração. A gente levanta os olhos, olha para o teto e espera as ideias aparecerem. Então, isso realmente não funciona. Então, vamos ver uma maneira boa para começar a redigir. Primeiro, é necessário ter um elenco de assuntos pronto para o momento em que você for redigir. É preciso saber previamente quais serão os tópicos que serão redigidos, seja para um capítulo ou somente para um trecho, grande ou pequeno, que você pretende redigir naquela sessão de escrita que irá iniciar. Sempre que eu redigi, eu tinha uma lista, um esquema ou qualquer outra maneira para planejar a redação. Essa lista, esse esquema, é para o seu próprio uso, pode ser bastante simples e informal. Eu lembro que, às vezes, quando eu escrevi uma carta ou um ofício comprido, ou às vezes, quando eu escrevo um e-mail que não é formado por mais de uma sentença ou tem vários tópicos, eu sempre faço uma lista. E nessa lista me permite colocar em uma sequência boa do que eu vou colocar nesse e-mail e assim por diante. Sugestões para você definir os tópicos que irá abordar na sua próxima sessão de escrita. Primeira sugestão é elaborar uma lista, como eu acabei de mencionar. E a segunda é usar outros métodos, que eu vou expor daqui a pouquinho. Eu já mencionei que a lista que você deve elaborar pode ser bastante simples, pode ser informal. Os tópicos dessa lista não precisam estar obrigatoriamente na sequência definitiva, nem em uma sequência lógica. Por quê? Porque o acesso à nossa memória, na hora que você vai construir a sua lista, esse acesso é frequentemente muito aleatório. Aproveite o fluxo natural do surgimento das ideias, solte a sua cabeça, deixe a sua mente livre e vai colocando as coisas na sua lista. Depois você pode organizar essa lista melhor se precisar. Lembre-se que a sequência definitiva do texto, ela virá com o desenvolvimento da redação. Eu vou mostrar para você um exemplo de uma lista para o capítulo de material e métodos de uma pesquisa que eu fiz sobre puberdade de dragões. Lá vai. Primeiro, eu me lembrei, biópsia, conversar com o Dr. Shibata. Hibridização in situ, perguntar para a dona Toninha. Anestesia endovenosa. Veja que os tópicos vão surgindo fora de ordem, assim que a nossa memória funciona. Não esquecer de mencionar a oximetria. Então, colocar pequenos recadinhos na lista, isso é importante também. Tomografia computadorizada. Reler os princípios da técnica. Aqui, número, sexo e idade dos dragões. Isso é muito importante num trabalho de pesquisa, na verdade. Mencionar isso aí, não pode deixar de mencionar. Em seguida, laparoscopia. Perguntar para a doutora Sônia Rapp. Preparação dos cortes histológicos das biópsias. Coleta das biópsias. Manutenção dos animais antes da biópsia. Então, a minha lista aqui está totalmente fora de ordem. Isso não tem importância nenhuma. O importante é colocar o maior número de itens nessa lista para ajudar a redação do seu capítulo. Eu quero falar agora sobre outros métodos para ajudar a elaborar uma lista de tópicos. Um deles é chamado clustering, que em inglês significa formando grupos. Muitas pessoas se adaptam bem a simplesmente escrever uma lista como essa que eu acabei de mostrar sobre a puberdade dos dragões,
Outras pessoas trabalham melhor com métodos gráficos. Eu vou mostrar esse método do clustering. Então, para esse método é necessário o seguinte equipamento: folha de papel, um lápis ou uma caneta, porque isso não dá para fazer no computador, tem que ser no papel mesmo. Além disso, espontaneidade, deixar fluir os pensamentos, deixar funcionar a associação de ideias. Vamos ver então como funciona o clustering. E esse clustering que eu vou fazer agora de exemplo é sobre puberdade de dragões. E eu vou fazer um clustering de ideias para o capítulo de material e métodos. O que eu vou fazer? Numa folha de papel, eu coloco um círculo ou um oval no centro e lá eu vou escrever o título do capítulo ou do tópico que eu vou analisar. No caso, é um capítulo inteiro que é material e métodos. Pronto, está aqui, material e métodos. Junto desse círculo, eu vou colocando, então, as ideias que vão me surgindo. Por exemplo, animais. São os dragões que eu utilizei na minha pesquisa. O peso dos animais. Então, eu vou lembrando das coisas. Lembrei de um outro tópico importante: exames de sangue. Hemograma, proteínas do sangue. Lembrei de um outro tópico importante, que é a manutenção dos animais. Acabei de lembrar. Tem que falar da idade dos animais. Eu vou lembrando das coisas. Então, tem que deixar a cabeça solta e muito tranquilo. Aqui, número dos animais. E assim vamos lembrando das coisas. Aí, na manutenção, falar da nutrição. Exames de sangue. Lembrei ainda da dosagem de hormônios, não é? Manutenção ainda, a troca de ar, isso é muito importante, né? A troca de ar do ambiente em que estão os dragões. Eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que mencionar a saída para os voos dos dragões, isso é importante mencionar, não é? Lembrei mais um tópico do exame de sangue, que é dosagem de sódio, potássio. Então, dessa maneira, eu construí um clustering parcial, porque não cabe tudo aqui na tela do computador, esse é um exemplo só, um clustering sobre material e métodos de um tópico, que é um tópico do meu artigo sobre puberdades de dragões. Eu vou falar agora de outros métodos gráficos. Eu vou falar sobre o método da árvore. Continuando a falar sobre puberdade de dragões, eu vou analisar agora especificamente o que causa o aumento de peso nos dragões durante a puberdade. Então, eu vou colocando as ideias que me surgem. Aumento de metabolismo, início dos voos dos dragões, maior ingestão de alimentos, a mudança da dieta, glândulas endócrinas mais ativas, idade dos dragões, não é? À medida que eles atingem a puberdade. O início da primavera é importante para desencadear a puberdade. É um método gráfico que pode ser usado principalmente para analisar causas e efeitos. Mais um método gráfico que ajuda a analisar relações de causa e efeito. Causas do aumento do peso corporal. Causa número 1. Maior atividade das glândulas endócrinas. Causa número 2. Mais hormônios circulantes. Causa final, maior atividade metabólica. Então, aqui está um roteiro para começar a redigir. Primeiro, os tópicos já estão definidos, seja por uma lista, por um método gráfico, e esses tópicos podem estar definidos, seja para um capítulo inteiro, ou, em geral, é mais comum para pequenos trechos de um capítulo. É importante encontrar um lugar tranquilo e silencioso para poder se concentrar no seu trabalho. Desligue o telefone celular e deixe o Instagram de lado. Não deixe nada interromper sua tarefa. Agora sim, está tudo pronto para uma atitude muito importante, que é a seguinte: entrar no clima da redação. A gente tem que realmente entrar no clima da redação. Você está na redação, tem que se concentrar naquilo, não deixe nada atrapalhar a sua mente com outras coisas. Deixe a sua mente se seduzir por essa atividade e deixe a sua mente mergulhar na redação e se encantar pela magia de criar um texto. Agora sim,
Agora é hora de redigir cada tópico da sua lista. Veja só, cada tópico gera pelo menos uma oração ou um período, frequentemente mais de uma oração, mais de um período. O ato de redigir, inclusive, faz surgir novas ideias. Aproveite essas ideias para continuar a redigir o tópico. Se você tiver ideias que não pertencem a esse tópico, anote essas ideias para não perdê-las. Quanto à organização da sequência das orações e dos períodos, a sequência lógica dessas orações e períodos. Ela pode ser feita enquanto você estiver redigindo. Mas se não quiser distrair a sua atenção e atrapalhar o fluxo das ideias que estão surgindo, deixe isso para depois. Pode ser que os tópicos da sua lista não estejam em ordem. Você poderá organizar a sequência depois de terminar de redigir todos os tópicos. Mais uma etapa é estruturar o texto em parágrafos. Eu já falei sobre o parágrafo, sobre o que é um parágrafo anteriormente. Cada parágrafo deve ter uma unidade de descrições ou conceitos, ou então descrições e conceitos relacionados. Então não se deve misturar coisas muito diferentes em um parágrafo. Cada grupo de descrição, de conceito, deve merecer um parágrafo. Deve ser feita a organização da sequência dos parágrafos. Além disso, é interessante fazer ligações entre os parágrafos. Eu vou mostrar exemplos daqui a pouquinho. E é dessa maneira que o texto vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se expandindo e se completando. Aqui, só abrindo um parênteses para mostrar exemplos de ligações entre parágrafos. Além disso, além do mais, na verdade, da mesma forma como, no entanto, por outro lado, em vista de, pelo fato de, em consequência de, em conclusão, consequentemente, em vista do exposto acima. Então, são todos termos que podem ser usados para fazer ligação de continuidade entre os parágrafos. E um comentário final sobre como transcorre a redação. Quem já redigiu, tem experiência, sabe exatamente como isso acontece. A redação é construída passo a passo, ela é continuamente aperfeiçoada. O texto se modifica cada vez que novas orações e períodos são acrescentados. Orações, parágrafos, às vezes tópicos inteiros, frequentemente precisam mudar de lugar, isso tanto durante a redação como durante a revisão. E a cada mudança que ocorre, é sempre necessário recosturar a continuidade entre orações e parágrafos. Após a redação, entra a etapa de revisão, que pode ser feita após a redação de pequenos trechos ou de capítulos inteiros, mas deve ser obrigatoriamente feita após redigir o texto completo. A revisão e a edição do texto serão objeto da análise do próximo vídeo.